Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais um vídeo tratando do livro de Apocalipse. Nós estamos estudando a carta enviada à igreja de Tiatira, que ficava na Ásia Menor. Existiam naquela igreja líderes que estavam ensinando doutrinas de Satanás. E este é o assunto da aula de hoje. Mas antes de ir para a aula, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizar um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá o seu joinha aí, seu likezinho para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Como eu disse na aula anterior, hoje nós vamos concluir 10% do estudo do livro de Apocalipse. Nós estamos estudando versículo por versículo. O livro de Apocalipse tem 404 versículos, distribuídos em 22 capítulos. Já estudamos o primeiro capítulo inteirinho com 20 versículos e hoje nós vamos estudar o 24º versículo do segundo capítulo, formando ao todo 44 versículos estudados. Todos os versículos comentados estão aí no playlist Apocalipse, versículo por versículo. Vamos para a leitura do versículo de hoje. Apocalipse, capítulo 2, versículo 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Vamos estudar parte por parte do versículo. E como eu faço em todas as aulas, a parte estudada eu destaco na cor amarela. Vamos para a primeira parte. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira. Como nós já aprendemos, a igreja é santa. A igreja, ela foi comprada pelo sangue de Jesus. E a igreja tem o Espírito Santo. Ele desceu para habitar na igreja no dia de Pentecostes e continua habitando na igreja. Ou seja, o Espírito Santo habita na vida de cada crente. Ele é o mestre da igreja. Portanto, a igreja é santa, ela vive separada do pecado. Por isso que quando nós falamos dos falsos profetas, dos falsos pastores, pastoras, falsos líderes, nunca podemos generalizar. Como nós observamos nesse texto, Jesus advertiu a igreja, disse que aqueles que estavam ensinando heresias iam passar pela segunda morte, que é a morte eterna. Mas parte da igreja não estava envolvida com esta heresia, com a heresia dos gnósticos. Viu o texto? Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira. Sempre nós vamos encontrar na igreja pessoas tementes a Deus, pessoas que têm compromisso realmente com a palavra do Senhor. E este ensino vale para a igreja atual. A igreja no Brasil, por exemplo, é uma bênção. Está crescendo, está trabalhando, está evangelizando, fazendo missões. É verdade que existem alguns no nosso meio que são hereges, que não ensinam a palavra de Deus, mas não são todos. Já os que temem a Deus, vamos ver o que Jesus disse na sequência? Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Veja, Jesus está chamando a doutrina dos gnósticos como doutrinas profundas de Satanás. E que doutrina era esta? A doutrina que levava o povo à prostituição,
à idolatria, a não ter compromisso com a santificação. Este grupo ensinava que a pessoa poderia viver de qualquer maneira, se prostituir à vontade, que isso em nada afetaria a vida espiritual. E veja, Jesus está chamando de coisas profundas de Satanás. Quem ensina esse tipo de doutrina estão trabalhando, estão a serviço de Satanás. Por isso que temos que ter muito cuidado. Em quase toda aula eu digo que sem santificação não há salvação, porque a santificação faz parte da salvação. A salvação, repito, é dividida em 3 partes. A justificação, efetuada na cruz do Calvário, com a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele pagou o preço da nossa salvação. A regeneração, que é a conversão, obra efetuada pelo Espírito Santo em nossas vidas, e a santificação. Veja que a santificação também é um processo divino em nossas vidas, e a santificação é efetuada de 3 formas: pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, pelo Espírito Santo, que vai nos orientando, vai nos transformando, e pela palavra de Deus. A palavra de Deus também nos santifica. Daí a importância de todo dia o cristão ler, observar, estudar a palavra de Deus. Mas na igreja de Tiatira e na igreja atual não é diferente. Existem líderes que não levam o povo para o ensino da palavra. Ensinam heresias, coisas que não têm absolutamente nada a ver com o evangelho. Nós já aprendemos que a Bíblia, a palavra de Deus, foi escrita para a nossa redenção. Independente da pessoa ser próspera, estar bem financeiramente ou não. Não é este o propósito da palavra de Deus. A palavra de Deus trata da nossa alma, do nosso espírito. E quando nós nos alimentamos com a palavra de Deus, ela vai nos transformando, e aí sim nós começamos a viver uma vida diferente, uma vida distante do pecado. Começamos a transmitir a luz de Cristo por meio do nosso corpo, do nosso testemunho. Contrário daquilo que estavam ensinando estes falsos pastores, falsos líderes, que o texto chama de coisas profundas de Satanás. Vamos concluir o versículo. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm esta doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. O que Jesus está dizendo? Que nós, claro, temos aflições, passamos por lutas, dificuldades, mas tudo dentro daquilo que nós podemos suportar. Mas aqueles que ficam ensinando heresias para o povo serão oprimidos por Deus, sofrerão cargas, sofrerão até mesmo doenças físicas. Pode chegar a esse ponto, mas pior do que isso, sofrerão a morte eterna, que é ficar eternamente distante de Deus. Portanto, se você estiver passando por uma dificuldade, por uma luta, pode ter certeza que Jesus vai te dar vitória e você terá forças para vencer esta luta, esta dificuldade. O importante é ficar firme na palavra do Senhor, nos ensinos transmitidos pelas Sagradas Escrituras. Na próxima aula nós vamos continuar o nosso aprendizado sobre o livro de Apocalipse, versículo por versículo. Como eu sempre digo, não precisamos ter pressa. O importante é que nós já começamos. Estou indo embora.
Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.